Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para refletirmos sobre a palavra de Deus. E isso é um privilégio para nós, eu me sinto muito feliz por esta oportunidade. Creio que você também, nesse momento, deve se sentir assim, porque, mais uma vez, cremos que Deus vai falar conosco. E hoje nós vivemos um momento difícil, onde muitas pessoas estão sentindo sentimentos de mágoa, ressentimentos, sentimentos de vingança, raiva, ira. Nós estamos vivendo momentos muito apreensivos e muitas vezes esses sentimentos são causados por pessoas que nos feriram profundamente. E aí guardamos ressentimentos, guardamos mágoa, e esses sentimentos vão nos causando muito mal. Há pessoas até que entram em depressão por guardar e reter sentimentos de mágoa e ressentimento. Mas a palavra de Deus, ela nos dá a cura para esses sentimentos, para esses problemas, essas dificuldades que nós temos. E a cura para isso é o perdão. A palavra de Deus hoje vai falar sobre nós, sobre a nossa vida e sobre o perdão que nós devemos praticar, entender. E eu quero iniciar convidando você a fazer uma reflexão comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22. Mateus 18, 21, 22. Nos diz assim a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te louvar, te agradecer pelo dom da vida, pela tua presença e por esse momento, Senhor, onde vamos ouvir da tua palavra. Fala conosco, que a tua mensagem venha, Senhor, e surta o efeito ao qual ela foi enviada. E desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vemos aqui um questionamento de Pedro diretamente a Jesus. Aqui Pedro tinha já acabado de ouvir as instruções de Jesus, como quando ele fala aqui, como se deve tratar com um irmão culpado. A palavra já vem nesse sentido, de como nós devemos tratar aquele irmão que nos causou algum mal. E nesse ponto aqui, Pedro chega e pergunta para Jesus: quantas vezes, até quantas vezes nós devemos perdoar? E muitas vezes nós até nos perguntamos assim, até quantas vezes eu devo perdoar determinado irmão, determinada causa, como se o número de vezes fosse aqui relevante de alguma forma. Jesus então fala para Pedro, Pedro ainda fala: olha, devo perdoar até 7 vezes? Ele fala: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Uma continha rápida aí, 490 vezes. Mas o número de vezes aqui não é totalmente irrelevante. Jesus quis dizer o seguinte, que nós devemos perdoar. Jesus aqui não perguntou para Pedro que tipo de problema que ele queria que perdoasse. Isso já nos dá uma menção de que não importa a causa. Jesus não está preocupado com a causa. Ele quer de nós, de mim, de você, que nós perdoemos. Nós devemos perdoar os nossos agressores. E é difícil até falar isso, dependendo do que fazem conosco, dependendo do tamanho do problema que nos causaram, de como estamos feridos, ou de como fulano ou cicrano chegou a atentar contra a nossa vida de alguma forma, seja uma agressão verbal, física, uma agressão moral, uma agressão sexual, seja qual for o tipo de agressão. A palavra de Deus nos fala: perdoa. É difícil,
mas nós precisamos praticar. E a Bíblia também, ela nos dá muitos motivos para isso. Um dos motivos é sabermos que nós somos seres imperfeitos. Nós pecamos, nós erramos, nós sem querer falamos mal do nosso irmão. Nós temos essa imperfeição nata de quem somos, do ser humano. E por isso que é tão importante o perdoar. Quando a gente não perdoa alguém, a gente guarda essa mágoa, esse ressentimento. Isso nos causa muitos sentimentos ruins, nos causa até problemas de saúde. E isso já é fato, é relatado cientificamente, que a mágoa, o ressentimento causam muitos problemas sérios de saúde. Então, o perdoar para nós é uma necessidade. Nós necessitamos perdoar. Primeiro porque é um mandamento. Deus nos informou aqui através de Jesus. Olha, perdoem, vocês têm que perdoar. E às vezes nós fazemos essas perguntas, como Pedro aqui. Nós não entendemos se devemos perdoar A ou B, ou dependendo da questão. Mas aqui não tem a questão. Nós devemos perdoar. E quando nós retemos o perdão, isso é causado geralmente por orgulho, até tem pessoas que se acham mais do que as outras. Falar, não, como que eu vou perdoar essa pessoa? Olha a sua posição, olha o que ela fez para mim, olha o que ela é. Mas são pensamentos errados. Nós temos que entender que nós somos seres imperfeitos. A Bíblia, ela relata isso em muitas histórias, que nós erramos, nós pecamos. Então nós não podemos esperar a perfeição de uma pessoa ou que essa pessoa se transforme, que ela mude totalmente para aí nós perdoarmos. Não é dessa forma que funciona. Nós vemos lá na carta aos Romanos, através da vida de Paulo, quando Paulo fala ali sobre a lei e o pecado, ele também ali em Romanos 7,19, ele fala que o que ele precisava fazer, o que ele queria fazer, as coisas que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não precisava fazer, esse ele fazia. Nós às vezes somos assim. Muitas vezes nós maltratamos alguém sem perceber. Mas nós precisamos perdoar. O perdão, ele tira um peso das nossas vidas. O perdão, ele nos liberta. Nós começamos a viver quando a partir do momento que perdoamos, nós deixamos aquele problema lá para trás. E aí exercitamos algo que é importante, a nossa fé em Deus. E quando perdoamos alguém, não precisa que nós precisamos ver que aquela pessoa foi transformada ou modificada. Se Deus permitir que isso aconteça, nós vamos ver. Mas o nosso dever é perdoar, e uma vez que perdoamos, nós temos que deixar nas mãos de Deus. E muitas vezes nós sofremos porque carregamos isso conosco. E tem pessoas que sofrem a vida inteira e não conseguem perdoar. Mas nós também temos outro motivo para perdoar, porque nós recebemos uma nova vida. Uma vez que nós optamos em seguir a Jesus, em seguir o Evangelho, Ele nos deu uma nova vida. Lá em Colossenses, capítulo 3, verso 12 e 13, nos diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É uma instrução, é um pedido feito do próprio Deus. Nós temos que perdoar. Ele nos ensinou isso. Nós temos muitas histórias na Bíblia que nos ensinam que temos que perdoar.
e coisas que, ao nosso ver, são muito, muito fortes, muito difícil aos nossos olhos humanos de ver e desprender um perdão. Mas nós precisamos. E cada vez que nós fazemos isso, é como se tirássemos um peso dos nossos ombros. Porque, na verdade, quando retemos sentimentos de mágoa, de rancor, nós ficamos presos àquele problema, àquela pessoa, àquela situação. E também, uma vez presos, nós não avançamos, nós não vivemos, nós contraímos mais problemas para as nossas vidas. Por isso, o perdoar é uma necessidade. E mesmo que você opte por isso, por perdoar, nós temos que nos mantermos fiéis a Deus. E a palavra de Deus nos fala aqui, olha, quem somos? Nós recebemos uma nova vida. Santos, amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, paciência. Olha só, quando nós adotamos essa vida em Cristo, nós vamos entendendo a razão e o motivo e a necessidade de perdoar. Nós precisamos perdoar. De repente, hoje, alguém está me ouvindo, está precisando, está tentando perdoar, mas não consegue. Muitas vezes nós queremos falar diretamente com a pessoa e não conseguimos, mas não há necessidade. Se você não consegue falar com a pessoa, fale com Deus. Fala, Senhor, eu perdoo essa pessoa, eu perdoo por esta situação, e coloca na mão do Senhor. Desprenda isso da sua vida. Isso vai te trazer vitalidade, vigor. Você vai viver mais e melhor a partir desse momento. Por isso que é tão importante o perdão. E Deus, Ele nos mostra, até mesmo através do seu Filho Jesus, que ali Ele nos perdoou primeiro, lá na cruz. Ele, em meio a todo aquele sofrimento, já ali nos seus últimos momentos de agonia, Ele olha para baixo, vê ali aqueles soldados, os seus algozes, aqueles que o colocaram naquela situação, o pregaram na cruz, o furaram com uma lança, e ele olha ao Pai e fala, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus não tinha como ir perdoar pessoalmente a cada um, não havia condições, mas ele se dirigiu ao Pai, assim como eu e você podemos fazer com aqueles que nós não conseguimos mais ter contato, mas que aquilo ainda está retido dentro de nós. Precisamos perdoar. Fale com Deus, abra teu coração e libere o perdão. Isso vai te trazer vitalidade, alegria, vai fazer você andar novamente e livre. O perdão, ele tira todos esses sentimentos e problemas da nossa vida. José também, José do Egito, a história de José que todos conhecemos é também uma história de perdão. Olha o que fizeram com ele, quem conhece a história, que está lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37 ao 50, que relata toda a história de José, uma das histórias mais lindas da Bíblia e boas de se ver, de aprender. E ali no capítulo 45, quando José chega e recebe seus irmãos e resolve ali se declarar a eles, José fala, olha, fecha as portas, ele ficou ali só com seus irmãos, e ali ele se declara, ali ele perdoa, ali ele chora tão alto, que na Bíblia mesmo fala que ele chora tão alto, um choro de alegria, que até na casa de Faraó se ouviu o choro de José. Ali ele já era governador, ele era um homem importante, mas ele carregava ainda o peso do remorso, do ressentimento, e naquele momento tudo foi liberado. Naquele momento houve a alegria, naquele momento tudo ficou mais livre e leve. Amados, precisamos perdoar, precisamos exercer o perdão, precisamos nos livrar de pesos que não são nossos, pesos que pertencem ao Pai, Ele é que tem que cuidar.
Quem nos fizer o mal, ele não está fazendo mal diretamente, somente a nós. Quem fere um cristão está ferindo a vontade de Deus. E só por isso nós podemos perdoar e crer que Deus vai cuidar da situação. Deus está no controle de tudo. Coloca nas mãos de Deus, libere o perdão. Se você tem algum problema com alguém, se você está precisando, estava faltando algo para você fazer, para falar com essa pessoa, para liberar o perdão, aproveite esse momento. Deus está falando para mim e para você, olha, libere o perdão, porque eu quero tratar dessa vida. Enquanto nós retemos a nossa mágoa, o nosso ressentimento, nós também atrapalhamos o trabalhar de Deus e a nossa própria vida. Nós causamos muito mal. Amém? Fica com essa palavra, libere o perdão, fale com Deus. Nós sabemos que o perdoar é uma necessidade, nós necessitamos de perdoar. Nós precisamos saber que nós somos seres imperfeitos. Nós erramos, todos nós erramos. E por isso nós temos que perdoar também. Porque da mesma forma que alguém errou conosco, nós somos de repente passíveis de erro. Então, o trabalhar na vida de cada um é com Deus. E o perdoar, ela é uma semente que deve ser plantada no coração. E através da nossa nova vida, da mansidão, da longanimidade, da misericórdia, do amor, nós vamos nutrindo também o desejo e a vontade sempre de perdoar, a solicitude de perdão. Amém? Que Deus te abençoe, libera o perdão, fala com aquele que está te causando mágoa e ressentimento. Se você não conseguir falar com ele, dobre seu joelho, fale com o Pai, entrega na mão de Deus. Amém? Fica com essa palavra, seja feliz, libera o perdão, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. E mais uma vez, Senhor, queremos declarar o nosso amor a ti, Senhor. Senhor amado, venha sobre as nossas vidas e o nosso coração. Nos ensina, Senhor, e nos permita liberar o perdão, Senhor, àqueles que têm nos ofendido, ó Deus. Sabemos que tudo está no teu controle, tudo está em tuas mãos. Por isso hoje confiamos em ti, Senhor, a vida daqueles que nos agrediram, que nos feriram, que nos machucaram, Senhor. Cuida dessas vidas, eles também são dignos de misericórdia, Deus. E mais uma vez, nós declaramos o teu amor a ti, Senhor. E mais uma vez te agradecemos também. Em nome de Jesus. Amém.